Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa aula 8 de polaridade das ligações e das moléculas. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no Drive, no volume 2, do livro de Ciências da Natureza e de Química, da apostila da EXAG. Nós estamos aqui na página 26, tá? Onde dá continuidade aos estudos, que a gente parou na aula retrasada, que falava sobre geometria molecular. E aí tivemos a aula passada falando sobre hibridização de orbitais, sobre orbitais híbridos. E hoje nós vamos falar de polaridade das moléculas e das ligações. Então, página 26 da apostila da EXAG. Temos aqui alguns resuminhos importantes para vocês lerem depois da nossa aula de hoje. No Drive de atividades, temos também lista de exercício para vocês fazerem, tá? Sobre polaridade das ligações das moléculas. Vou deixar na pasta da aula 8, então vocês façam durante essa semana, os exercícios dessa aula de hoje. E também eu peço para vocês que as aulas anteriores, que vocês não só assistam os vídeos, não só registrem a presença de vocês, como também façam os exercícios. Tirem dúvidas, Também podem estudar os materiais que eu coloco para vocês adicionais, os simuladores, enfim. E também estudem, outros materiais e tirem dúvidas sobre eles também, que são muito importantes. Estamos aqui para isso, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Polaridade das ligações, O acúmulo de cargas elétricas em determinada região é denominado polo, podendo ser negativo ou positivo. Então, o acúmulo de cargas vai determinar, um polo naquela região. Então, se temos um acúmulo de cargas positivas, temos um polo positivo. Se temos um acúmulo de cargas negativas, então temos um polo negativo. O polo positivo seria uma região de menor densidade eletrônica que corresponde ao átomo menos eletronegativo, enquanto que o polo negativo é uma região de maior densidade eletrônica que corresponde ao átomo mais eletronegativo. Por quê? Percebam aqui nessa imagem aqui embaixo, que temos aqui a representação de um composto, ok? Então, temos aqui os átomos, A e B, Então, aqui temos o núcleo, atômico, e temos aqui esse símbolozinho aqui, que é o símbolo de dipolo. Então, temos aqui um dipolo positivo e um dipolo negativo. Então, percebam que no dipolo positivo, temos uma região de menor densidade eletrônica, Temos menos elétrons, a densidade de elétrons é menor. Então, aqui nós temos essa carga positiva desse lado desse composto. Enquanto do outro lado, mais próximo do átomo B, então temos aqui uma maior densidade eletrônica. Então, por isso temos um polo negativo, Forma-se, então, essas cargas positivas e carga negativa. E aí nós temos que falar sobre eletronegatividade para falarmos sobre essa formação de polos, tanto positivo quanto negativo. Porque a eletronegatividade, como nós já falamos em aulas anteriores, é nada mais do que a atração que o átomo exerce sobre elétrons da ligação. O elemento menos eletronegativo é o frâncio, o elemento mais eletronegativo é o flúor, e lembre-se que não se define eletronegatividade para gases nobres. Então, o que acontece? Temos uma ligação, tá? Então, temos aqui dois átomos, eles estão estabelecendo, eles têm uma ligação ali, onde pode ser, por exemplo, o compartilhamento de elétrons. Então, temos um composto molecular, nós temos uma molécula. Então, cada átomo vai, por exemplo, uma ligação covalente comum, fornecer um elétron e fornece um elétron. Então, cada um fornece um elétron. Então, temos o compartilhamento. Quando possuímos, então, átomos diferentes, compondo essa ligação, compartilhando esse par de elétron, então, o mais eletronegativo ele vai atrair para si os elétrons da ligação, enquanto que o menos eletronegativo vai querer esses elétrons, mas eles não têm força por conta da eletronegatividade. Então, tem essa atração sobre os elétrons, Então, o mais eletronegativo vai atrair para mais próximo dele essa carga negativa, essa carga dos elétrons.
E aí aqui temos, né, a gente já viu isso aqui anteriormente também nas aulas anteriores, temos aqui essas tabelinhas aqui, nessa primeira imagem aqui, nós temos aqui mostrando, né, evidenciando as eletronegatividades mais baixas, médias em amarelo e alta em vermelho, né? Aqui temos aqui o flúor, que é o mais eletronegativo e tá bem vermelho, né? Aí aqui temos o oxigênio, nitrogênio, cloro, boro, que tem eletronegatividades maiores. Mas também temos aqui, nessa imagem aqui embaixo, uma imagem que mostra uma tendência. Então, a tendência de aumento da eletronegatividade é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, temos também essa tendência, né, na tabela periódica, né, sobre a eletronegatividade. E também aqui temos aqui, né, se liga nessa dica para decorarmos, né, apesar que não é legal a gente decorar as coisas, mas tem algumas situações que decorar pode ajudar. Então, por exemplo, né, a ordem de eletronegatividade é muito importante, não só quando a gente está estudando, né, a polaridade, mas para outras coisas a negatividade também é importante. Então aqui, por exemplo, né, temos aqui os elementos químicos mais negativos, e aí temos aqui flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, né, numa ordem do maior para o menor. Depois do hidrogênio nós temos os metais, e aí eu ensinei para vocês nas aulas anteriores sobre como que eu lembro, né, dessa ordem dos elementos mais eletronegativos. Eu falo von Klebriski, pH metais. Mas temos aqui também um outro macetezinho, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, depois do hidrogênio, a gente tem que lembrar que são os metais, tá? Então, isso também é importante a gente saber. Então, ficam aí essas duas dicas para vocês, né? Na aula anterior, algumas aulas anteriores eu falei von Klebriski pH metais, mas aqui eu trouxe uma outra que eu acho que também pode ajudar vocês. Nós vamos precisar lembrarmos disso, né? Isso é importante. Em uma ligação iônica, ocorre transferência definitiva de elétrons, o que acarreta a formação de íons cátions ou ânions, que originam os compostos iônicos. Como todos os íons apresentam excesso de cargas elétricas positivas ou negativas, eles sempre terão polos. Então, as ligações iônicas apresentam máxima polarização. Toda substância iônica é polar por natureza. Por que isso acontece? Lembra que a gente falou que didaticamente se fala de transferência de elétrons, onde um quer perder elétrons, o outro quer doar elétrons. Um quer doar elétrons, o outro quer receber elétrons, o que quer doar vai fazer a doação para quem quer receber, e assim ocorre a formação da ligação iônica, né? Isso é didático, lembra que a gente já falou sobre isso, isso é didático. O que acontece é que, como essa perca ou ganho de elétrons causa estabilidade para a estrutura atômica, então isso já acontece na natureza, e então o que vai formar a ligação iônica é a aproximação e essa atração devido às cargas opostas. Mas o que acontece? Quando a gente faz, né, tem esse composto iônico formado, eles já têm a carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. Então, essa atração que vai formar, né, o composto iônico, vai compor o composto iônico. Então, como já tem esse excesso de carga, então já está ali explícito que tem a formação de polos, né? Tanto polo positivo quanto polo negativo, e por isso tem a atração. Então, as ligações iônicas, elas às vezes dão a máxima polarização, porque não é somente a eletronegatividade, né? Que, um átomo da ligação, ele tem uma eletronegatividade maior, então, por isso, ele vai trazer para si o elétron, né? Não é assim que funciona na ligação iônica. O que acontece é que um já é negativo, o outro já é positivo, então temos essa máxima polarização. E por isso toda substância iônica é polar por natureza, porque na natureza ele já está dessa forma por conta da estabilidade, né, da estrutura. Temos aqui um composto, né, iônico, né, NaCl, um cristal de NaCl. Então, temos o arranjo aqui e demonstra, né, que quando temos aqui as bolinhas vermelhas menores,
elas representam N+, então é o polo positivo, né, da ligação iônica, enquanto as bolas verdes maiores representam Cl-, que são os polos negativos, né, do composto iônico. Nas ligações covalentes, nessas ligações, a existência de polos está relacionada à deformação da nuvem eletrônica e depende da diferença de eletronegatividade entre os elementos. Se a ligação covalente ocorrer entre átomos da mesma eletronegatividade, não ocorrerá distorção da nuvem eletrônica, ou seja, não haverá formação de polos. Por isso, essas ligações são apolares, então não tem polos apolares. Se ocorrer entre átomos com eletronegatividades diferentes, ocorre a deformação da nuvem eletrônica em decorrência do acúmulo de carga negativa em torno do elemento de maior eletronegatividade. Essas ligações são polares. O que acontece? O átomo mais eletronegativo, e temos ali uma ligação com um átomo que é menor, né? Menos eletronegatividade. Então, são átomos diferentes, né? Então, a ligação covalente é composta por átomos diferentes. Então, como são átomos diferentes, tem diferença de eletronegatividade também. Então, um vai atrair para si, né, os elétrons da ligação, e por isso a gente tem formação de polos. Então, temos ligações polares com polos, por conta do acúmulo de carga negativa, né? Porém, quando a gente tem átomos iguais, a eletronegatividade é igual. Então, nenhum vai exercer uma força maior para puxar para si o elétron, porque eles são iguais. A mesma força que um faz, o outro também faz. Então, é uma força igual. Então, por isso, não tem como ter uma distorção da nuvem eletrônica, né, da densidade eletrônica em torno de um átomo para o outro da ligação. Não existe essa diferença. Por isso que não tem formação de polos e por isso essas ligações são apolares, né? Essas ligações não possuem polos de cargas. E aí nós temos aqui um esqueminha, né, que mostra a ligação polar, né, com polo, e ligação apolar que não tem polo. Temos aqui o exemplo, né, o HCl. Temos aí o vetor μ, que sai do átomo de menor eletronegatividade para o átomo de maior eletronegatividade. É a direção onde está se movimentando os elétrons, é mais próximo do cloro, ali no exemplo do HCl. E aí nós temos aqui a variação da eletronegatividade, para descobrirmos se a ligação é polar ou se ela é apolar. O que acontece? O cloro tem eletronegatividade 3,0. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. Vamos fazer a variação da eletronegatividade e vamos ter que a variação é igual a 0,9. 0,9, então tem uma variação. Temos ali um vetor μ, que vai direcionar, né, do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Nós temos uma variação de 0,9. É uma ligação polar porque temos a diferença de eletronegatividade, ok? E aqui nós temos o exemplo do CO, né, do monóxido de carbono. Temos ali os respectivos valores de eletronegatividade e a variação, né? Temos ali o sentido também que vai do carbono para o oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. E aí nós temos a variação de eletronegatividade igual a 1,0. Então também temos uma ligação polar, porque tem diferença, né? Tem essa variação entre os dois átomos da ligação referente ao valor da eletronegatividade. Temos também a ligação apolar, onde não há formação de polo, porque, por exemplo, o cloro. O cloro são átomos que possuem, são átomos iguais que possuem mesma eletronegatividade, então temos um vetor μ? Não, porque não, o elétron, né, essa nuvem eletrônica, ela não vai ser deformada para nenhuma direção, ela vai permanecer uniforme. Os elétrons da ligação, eles vão continuar, né, dividido entre os dois cloros da ligação de forma uniforme, porque não há uma força de um puxando para si os elétrons, porque os dois têm a mesma força de eletronegatividade. Vamos falar sobre o vetor momento polar, que se refere a esse vetor que a gente falou, né? O vetor μ, né? Uma letra grega μ. Temos aqui o exemplo do dióxido de carbono, né? O carbono está no centro, né, do
fazendo ligações duplas com oxigênio. A polaridade de uma ligação ela é determinada através de uma grandeza chamada momento dipolar, ou momento dipolo, letra grega μ, que é representado por um vetor orientado no sentido do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, ali nós vamos temos ali a formação de polo negativo e positivo, o carbono, no caso ali, ele é menos eletronegativo e é o átomo central. E nós temos ali o vetor, né, I, da direção do carbono para o oxigênio, tanto na ligação para a esquerda como para a ligação para a direita, né, com os dois oxigênios. Nós temos aqui uma estrutura linear, uma geometria molecular linear. Então, percebam que, por mais que tenha essa diferença de eletronegatividade, enquanto um vetor puxa para um lado o elétron, os elétrons da ligação, o outro vetor vai puxar para o outro lado. E são a mesma força, porque é a ligação de um oxigênio com carbono e um oxigênio com carbono também. Então, temos ali dois vetores iguais, de mesmo valor, em sentidos opostos, né? Puxando para direções opostas. Então, por exemplo, né, temos aqui uma força de um lado, uma força de outro lado. Vai puxar qualquer coisa que seja, né? Em sentidos opostos, não vai sair do lugar. Se tratando de uma mesma força, não vai sair do lugar. Então, é por isso que temos um vetor resultante igual a zero. Então, nós vamos somar os vetores, né, os vetores μ, que representam o momento dipolar, o momento de dipolo, e nós vamos ter um vetor resultante, que nesse caso aqui, temos um vetor resultante igual a zero. Isso significa o quê? O que isso significa? Que a molécula, nesse caso aqui, por mais que ela tenha ligações polares, né, porque são ligações polares, temos um vetor ali, né, mas ainda assim a molécula vai ser apolar, porque nós vamos ter um vetor resultante igual a zero. O momento dipolar resultante é o que a gente estava falando, a soma dos vetores de cada ligação polar da molécula. Para isso, devemos considerar a escala de eletronegatividade, que determina a orientação dos vetores nas ligações polares, como a gente viu aqui, né? Vai do carbono ao oxigênio, porque o carbono é menos eletronegativo que o oxigênio. E a geometria molecular, que determina a disposição especial do vetor resultante. Por exemplo, se no caso dessa estrutura aqui, ela não fosse linear, ela fosse angular, não seria mais uma molécula apolar, seria uma molécula polar, por conta do arranjo, né, espacial. Para onde que está? Aqui, no caso, vai ser um vetor resultante igual a zero, porque um vetor anula o outro. Mas se esses dois vetores estariam, por exemplo, como na molécula de água, angular, né, assim, como temos um vetor puxando para baixo e o outro vetor também para baixo, nós temos aqui um vetor resultante aqui, né, para baixo também. Então, assim, temos que observar também a geometria molecular, ok? Para determinarmos a disposição espacial do vetor resultante, para determinar se a molécula ela vai ser polar ou se ela vai ser apolar. Não basta olhar só para a ligação, temos que olhar também para a molécula, para a geometria da molécula e determinar se a molécula é polar ou apolar. Temos aqui o exemplo da água, né, como eu falei, temos aqui o dipolo negativo, né, no oxigênio, os dipolos positivos no hidrogênio. E aí nós temos aqui um vetor resultante, porque temos o vetor μ do hidrogênio para o oxigênio, e nós vamos ter ali um vetor resultante, né, apontado para cima, no caso. Então, temos um vetor resultante que ele tem valor, sim, ele é diferente de zero, e por conta disso, as ligações são polares, e as moléculas de H2O, né, de água, também são polares, por conta desse vetor resultante diferente de zero. A polaridade da molécula, então, é o quê? Primeiro ponto, determinar o vetor μ resultante. Se ele for igual a zero, a molécula é apolar. Se ele for diferente de zero, então a molécula é polar. Temos também outros dois métodos de determinar a polaridade molecular. Experimentalmente, onde uma molécula é considerada polar se orientada na presença de um campo elétrico externo
e apolar se não orientada. O polo negativo da molécula é atraído pela placa positiva e vice-versa. Por exemplo, eu tenho ali uma molécula e vou tentar descobrir se ela é polar ou não, se ela tem polo ou não. Polo seria uma região de cargas, né? Então, temos um polo positivo e um polo negativo. Lembre-se disso. Temos que ter as cargas para determinar o polo, se ele vai ser positivo ou negativo. E aí, o que acontece? Vamos pegar essa molécula e aproximar de um campo elétrico externo. E aí, vamos observar se vai ser atraído pela placa ou não, Então, nós temos na placa elétrica um polo positivo e um polo negativo também, uma região positiva e uma região negativa. E aí, caso essa molécula ela seja uma molécula polar, então ela vai ter polos, né, polos positivo e negativo, que vão ser atraídos pela placa. Então, o polo negativo da molécula será atraído pela placa positiva, enquanto que o polo positivo da molécula vai ser atraído pela placa negativa. E assim a gente vai determinar se a molécula ela é polar ou não de forma experimental. E aí nós temos também o método alternativo, que é uma outra maneira de analisar a polaridade de uma molécula, comparando o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central com o número de átomos iguais ligados ao átomo central. Experimentalmente, nós temos aqui, né, sem ação do campo elétrico do lado esquerdo, as moléculas polares se dispõem ao acaso, mas com a ação do campo elétrico, as moléculas polares se orientam, procurando voltar seu lado positivo na direção das cargas negativas do campo elétrico e voltar o seu lado negativo na direção das cargas positivas do campo elétrico. Então, assim dá para determinar experimentalmente. Molécula polar, temos aqui, né, falando sobre esse método alternativo. O número de nuvens eletrônicas diferentes do número de átomos iguais, então nós vamos ter uma molécula polar. Na molécula apolar, vamos ter, então, nuvens eletrônicas iguais ao número de átomos iguais. Por isso, nós vamos ter uma molécula apolar. Temos aqui, né, alguns exemplos, né, das formas eletrônicas. Temos aqui a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, nesse primeiro caso aqui, no dióxido de carbono, nós temos 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Por conta disso, nós temos uma polaridade, né, apolar. Então, é uma molécula apolar. Temos aqui o exemplo do metano, da água, tá? Então, dá para analisar dessa forma, né? Contando as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Isso também é válido. Aqui temos um resuminho que a gente está abordando, né? As ligações podem ser covalentes ou iônicas. Nas ligações covalentes nós temos a formação de polos ou não. Então, quando temos moléculas apolares é quando os elementos eles são iguais. E quando as moléculas são polares é quando os elementos forem diferentes. E além disso, nós temos as ligações iônicas, que elas sempre vão ser polares, elas têm máxima polarização. Temos aqui um esqueminha, né, um padrão que a gente observa, né, com essas propriedades químicas, né? E aí nós temos aqui, a gente pode estabelecer um padrão e falarmos sobre isso. Temos aqui as formas genéricas, a gente falou sobre isso. A gente viu isso anteriormente. Temos aqui, então, o AX. A é o átomo central, X é o átomo ligante. Então, quando temos essa configuração de AX com elementos iguais, vamos ter uma molécula apolar. Quando nós temos um AX, né, um átomo central, e um átomo ligante com elementos diferentes, nós vamos ter uma molécula polar. Quando nós temos uma estrutura AX2, né, com um átomo central e 2 átomos ligantes, nós temos uma geometria angular que ela vai ser sempre polar. AX2 linear e sempre apolar. AX3 temos uma geometria piramidal, que ela vai ser sempre polar. E também temos a AX3 trigonal planar, trigonal plana ou trigonal, que ela vai ser sempre polar, sempre apolar. E por último eu trouxe o exemplo do AX4, né? Um átomo central e 4 átomos ligantes, né? Uma geometria tetraétrica, onde vai ser sempre apolar, por conta da estrutura, né? Temos aqui 3 para baixo e 1 para cima, né? Para que seja um formato
molecular, né? Uma geometria molecular tetraédrica, ela é obrigatoriamente apolar. Temos aqui alguns exemplos. Então, temos aqui uma forma molecular AX2, não possui pares de elétrons ao redor, né, do átomo central. Temos a geometria, o ângulo, a representação e a polaridade aqui. Alguns exemplos também. Então, no caso de AX2 linear, polaridade apolar. AX2 possui pares de elétrons ao redor do átomo central. Temos um ângulo, uma geometria angular, e a polaridade ela é polar. AX3, né? Um átomo central para 4 átomos ligantes, então nós não temos pares de elétrons, e a geometria trigonal plana, temos também um ângulo de 120 graus, e a polaridade ela é apolar. E o AX3, um átomo central, 4 átomos ligantes, a geometria piramidal, está na hora de possui polos, então uma molécula polar. E AX4, um átomo central, 4 átomos ligantes, a geometria tetraédrica, e por conta desse arranjo espacial, é uma molécula apolar. CH4, por exemplo. E resumindo tudo que a gente falou. 1. Moléculas que não apresentam pares de elétrons livres são sempre polares, como exemplo angular e piramidal. 2. Moléculas que não apresentam pares de elétrons livres são sempre apolares, como exemplo linear, trigonal plana ou tetraédrica. 3. Átomos iguais, apolar. Átomos diferentes, polar. Ok? Isso falando sobre ligações, tá? Sobre ligações. E aqui um spoilerzinho da nossa próxima aula. Por que o urso branco se dissolveu quando caiu na água? Piadinha de química, nem sempre tem graça, mas é porque ele era polar. Então, o urso branco polar. Não sei se vocês entenderam, mas isso ocorre porque, como a água ela tem uma estrutura, né, uma molécula polar, e o urso branco polar, então ele se dissolve quando cai na água, né? Porque semelhante dissolve semelhante, tá? Vamos falar sobre isso na próxima aula, mas eu só quis deixar um spoilerzinho para vocês. E é isso. Muito obrigada. Se você tem dúvidas, entre em contato comigo ou procure um monitor para te ajudar. Não se esqueça de registrar sua presença. Façam os exercícios do Drive, da lista de exercícios que eu vou deixar para vocês. Durante essa semana eu coloco o gabarito para vocês. Caso vocês queiram o gabarito antes de eu publicar no Drive, pode entrar em contato comigo que eu disponibilizo para vocês. E leiam o material da EXAG, né, 2019, essa parte, né, da página 26 em diante, que fala sobre polaridade das ligações das moléculas. E é isso. Eu espero vocês na próxima aula. Bons estudos para todos vocês.